Pois é, meus amigos, no dia 21 de novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional decidiu emitir mandatos de prisão contra duas autoridades israelenses, contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e contra o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant. E claro, eu não posso esquecer aqui, eles emitiram também um mandato contra Mohammad Deif, o líder militar do Hamas. Só que parece que ninguém avisou para a corte de Haia que o cara já não estaria por aí para ser preso, digamos assim. Mas enfim, hoje a gente vai analisar as acusações que estão sendo feitas contra Israel e quais as motivações por detrás desses mandatos de prisão que vieram para colocar ainda mais lenha na fogueira nesse Oriente Médio em chamas. Vamos começar discutindo sobre quem é o TPI, o Tribunal Penal Internacional. O tribunal foi criado em 1998 através do Estatuto de Roma e começou a funcionar em 2002. Ele é basicamente uma corte permanente e independente com a sede em Haia, na Holanda, que foi criada para julgar indivíduos acusados dos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional. 124 países são signatários do Estatuto de Roma, só que vários países não são. Os Estados Unidos, a China, a Rússia e Israel, por exemplo, não reconhecem a autoridade da Corte em Haia. A gente poderia aqui passar horas discutindo o direito internacional e a validade ou não disso, mas eu quero apontar só um argumento. O fato de que aceitar a autoridade de uma suposta corte internacional pressupõe que algum outro órgão tem autoridade maior do que o Estado de Direito. Significa relegar a soberania nacional para um outro corpo, composto por representantes de outros países com seus próprios interesses econômicos e políticos, na esperança ingênua de que a bondade e a justiça desses atores seja sempre a sua motivação e que não haja nenhuma agenda oculta por detrás dos panos. A validade de uma corte internacional seria cabível apenas na resolução de conflitos entre entidades não estatais, entre guerrilhas e grupos armados e milícias, justamente porque ela prevê a intervenção de um sistema de justiça internacional onde não haja um sistema de justiça implantado para tratar dos assuntos pertinentes. E a ideia por detrás da Corte Internacional, gente, é super bonita. Que haja um sistema que defenda os valores da humanidade inteira. Mas, sinceramente, esse último ano provou, pelo menos para mim, que ideias bonitas às vezes escondem agendas invasivas e dominadoras. E que os valores democráticos, de autodeterminação, autodefesa, a valorização da vida, esses aí parece que estão fora de moda no cenário internacional. Por isso, render-se àquilo que tem a aparência de moralidade, mas às custas da própria soberania, é uma falácia. E é por esse motivo que inúmeras nações se recusam a reconhecer a autoridade da Corte. Nesse caso específico de Israel, a Corte Internacional provou que a sua motivação é justamente a de interferir nos assuntos internos de uma democracia. Que a Corte considere-se no direito de condenar os membros do Hamas, que não é um Estado, que não tem um governo organizado, que não é democrático, ainda seria cabível, apesar de que eu garanto para vocês que Israel tenha amplas condições de aplicar qualquer pena cabível àqueles que cometeram a maior atrocidade contra o povo judeu desde o Holocausto. É só perguntar para o Deif, ou para o Hania, ou para o Sinwar. Agora, interferir no andamento da justiça israelense, que é amplamente livre, que é inteiramente separada dos poderes legislativo e executivo, que é totalmente capaz de julgar infrações legais, isso é um absurdo indescritível. E, meus amigos, eu entendo as repercussões do que eu estou dizendo. Existem vários fatores estatais que eu considero que sejam criminosos e que merecem sim ser punidos. Mas o que os distingue, quase sem exceção, é a ausência da democracia.
a ausência de um Estado de Direito. Caso haja um processo democrático verdadeiro, os atores dentro desse processo devem ser julgados por ele, senão a democracia no mundo inteiro estará em risco. E como eu falei antes, dava pra gente dedicar vários vídeos apenas para análise desse tema. Mas eu quero, a partir de agora, investigar a validade das acusações feitas contra Israel pela TPI. Na declaração feita por Karim Khan, o promotor-geral da corte, nós encontramos acusações feitas contra Muhammad Deif, um líder militar do Hamas, ao lado de acusações contra Netanyahu e Gallant. Listando os crimes de Deif, Khan enumera crimes concretos: sequestro de civis como armas de guerra, estupro e violência sexual como armas de guerra, a manutenção dos reféns em condições subhumanas, enfim, o ataque intencional a áreas civis sem nenhuma concentração militar ou algo que justificasse, né, um ataque a uma área dessas. Em contrapartida, as acusações contra os representantes israelenses são muito mais vagas. Eles são acusados de morte e assassinato como armas de guerra. Claro que as armas devidas para a guerra são flores, né? Disso aí todo mundo já está careca de saber. São acusados de causar grande sofrimento à população civil, porque eu acho que o que se espera é que a população civil possa pular carnaval e se divertir durante a guerra, no mínimo. São acusados de interferirem nas operações de entidades humanitárias, como, presume-se, a UNRWA, a Agência da ONU para Alívio dos Refugiados Palestinos, que se provou um dos grandes canalizadores de recursos para o Hamas em nome dessa tal ajuda humanitária, que empregava como professores e diretores de suas escolas terroristas do Hamas. Essas agências humanitárias é que foram atrapalhadas? As 3 acusações mais concretas contra Israel são as seguintes: bloquear as 3 entradas de Gaza, impedindo a entrada de ajuda humanitária; cortar o suprimento de água e combustível para Gaza e utilizar a fome como arma de guerra. Então, eu quero trazer para vocês alguns dados para a gente poder analisar essas 3 teses, a começar pela tese de que Israel havia fechado as 3 portas de Gaza, impedindo a entrada de ajuda humanitária. Dá uma olhadinha nesse mapa. O que nós vemos aqui são as entradas para Gaza. Uma se chama Keren Shalom, a outra se chama Erez, e essas 2 ficam no território israelense. Agora, há uma terceira chamada Rafah, que fica no Egito. E a primeira pergunta que eu faço para o Tribunal Penal Internacional é a seguinte: se fechar essas 3 fronteiras foi um crime de guerra, por que é que o primeiro-ministro egípcio não está aqui, junto nessa lista de acusados? A tão famosa prisão a céu aberto em Gaza não é produto exclusivo israelense, meus amigos. Gaza tem 3 saídas, uma delas é o Egito. Então, se fechar essas passagens é um crime de guerra, a liderança política e militar do Egito devia estar sendo acusada aqui, juntamente com a israelense. Sabe por que não está? Porque, mais uma vez, a questão não é, e nunca foi, a busca pela justiça para os palestinos. A questão é a perseguição do Estado de Israel. A grande reivindicação que Israel fez no tocante à entrada e saída de caminhões pelo Egito era que nada entrasse em Gaza sem ser inspecionado. Porque, inclusive, agora, quase um ano depois do começo dessa história toda, estão encontrando munição escondida no meio da ajuda humanitária. Esse padrão é antigo e o contrabando de armas para dentro de Gaza, através de envios humanitários de ONGs internacionais, é uma prática comum da qual Israel tem ciência faz mais de uma década. Então agora, no meio da guerra, o governo israelense insistiu para que nenhuma agulha entrasse em Gaza sem ser devidamente inspecionada. Pronto! E isso, meus amigos, não é um crime de guerra. Isso é inteligência e o mínimo de decência da comunidade internacional, que, a propósito, não envia ajuda humanitária nenhuma enquanto está lutando as suas próprias guerras, seria, no mínimo, de bom tamanho. Outra acusação infame é a tocante ao abastecimento de água e energia para Gaza.
Gaza hoje, gente, recebe água de 5 canais de abastecimento. 3 deles vêm de dentro de Israel e 2 do Egito. Israel não foi lá e fechou a torneira impedindo o fluxo de água. Não! O conflito militar, a guerra, as trocas de tiros causaram danos para essa infraestrutura que transporta água. Isso depois de anos do Hamas roubar a tubulação que era instalada vez após vez para utilizar os canos para fabricar mísseis. Em uma guerra onde se pensa no bem-estar da população civil, patrimônios estratégicos devem ser preservados. Por isso Israel não constrói bases militares ao lado das nossas estações de energia ou de tratamento de água, por exemplo. Só que o Hamas acha que pode jogar esse jogo de atacar Israel do lado de seus patrimônios estratégicos, do lado de uma usina de energia, de dentro de um hospital, de dentro de uma escola, e assim vai conseguir sair impune da sua violência contra os civis israelenses? Pois bem, achou errado. E é inconcebível que a comunidade internacional espere que Israel envie os seus engenheiros militares para restaurar a infraestrutura inimiga que foi atingida durante uma guerra, sinceramente. E pasmem, com tudo isso, Israel ainda forneceu mais de 51 milhões de litros de água para Gaza durante a guerra. As considerações quanto ao combustível eram mais complexas, porque, assim como todo o resto da ajuda humanitária, o destino dos envios de combustível não era a população de Gaza. O diesel e a gasolina acabavam nas mãos do Hamas e eram utilizados para alimentar os geradores de energia, por exemplo, que realizavam a ventilação para os terroristas não morrerem asfixiados debaixo da terra, dentro dos túneis. Tá iludido quem acha que enviando 1 metro cúbico de diesel para Gaza, você vai ajudar o povo de Gaza a operar os seus geradores de energia. Claro que não. A gasolina era toda imediatamente apreendida pelo Hamas e utilizada para sustentar a estrutura dos mandantes do grupo terrorista, intocados lá debaixo da terra e saindo dali apenas para atacar as tropas israelenses. Ainda assim, desde janeiro de 2024, entraram mais de 27 milhões de litros de combustível em Gaza e mais de 21 mil toneladas de gás de cozinha. Quanto à comida, ao longo do último ano entraram em Gaza 881.850 toneladas de comida. Isso é equivalente a aproximadamente 440 quilos de alimento por pessoa. Agora, gente, as estimativas variam sobre quantos quilos de comida um adulto consuma por ano. Variam entre 250 até talvez 680 quilos por ano. Considerando que mais de 40% da população de Gaza tem menos de 14 anos de idade, a gente poderia presumir facilmente que há comida o suficiente, pelo menos para ninguém morrer de fome. E talvez até muito mais do que isso. Ao todo, entraram em Gaza 1.147.327 toneladas de ajuda humanitária ao longo do último ano, em quase 58 mil caminhões que cruzaram a fronteira. E agora deixa eu dizer o seguinte, eu tive que vasculhar essa internet e procurar demais para encontrar dados concretos de antes da guerra. Todas essas organizações que fazem distribuição de ajuda humanitária parece que apagaram os seus dados de todos os seus relatórios e ao invés de dados concretos, eles apresentavam frases de efeito. Depois de muita pesquisa, eu consegui achar um site oficial da ONU, do Escritório de Coordenação de Esforços Humanitários, que ainda apresenta números concretos de uma data anterior à guerra. E eu quero que a gente analise isso aqui também. Em 2022 entraram 106 mil caminhões de ajuda humanitária a Gaza. Um pouco menos do que o dobro da entrada nesse ano. Só que 50% disso foram materiais de construção, gente. O concreto e o ferro que construiu os túneis do Hamas. Só 25% desses 106 mil, ou seja, pouco mais de 25 mil caminhões em 2022 eram de comida. Durante esse ano de guerra, o equivalente a 44.580 caminhões de comida entraram em Gaza, ou seja, o envio de comida para Gaza duplicou durante a guerra. Agora, fazer essa análise justa e detalhada dos números parece que é esforço demais para a Corte Internacional. Eles não querem fazer a distinção entre o cimento e o feijão. E então estão utilizando os números gerais para acusar Israel de estar utilizando da fome como uma arma de guerra. Enquanto na prática,
A ajuda humanitária caiu apenas porque os materiais de construção para os túneis não estão mais entrando em Gaza. A quantidade de comida disponível no enclave duplicou. Mas, Rodrigo, você está então negando que haja gente passando fome em Gaza? Não. E é aqui que a gente chega no X da questão. A tese israelense, desde o começo da guerra, era que não houvesse falta de alimentos ou de recursos em Gaza. Que como esses recursos estavam sendo depositados nas mãos do Hamas, eles eram mal distribuídos. Gente, a maior fonte de renda do Hamas ao longo desse ano foi a venda de ajuda humanitária para sua própria população. Por isso que Israel está sendo acusada de impedir as organizações humanitárias de distribuírem alimento. Porque Israel estava ativamente interferindo nesse esquema que foi criado, utilizando essas agências humanitárias de fachada para que o Hamas sequestre todo o recurso e o seu povo continue passando fome. Estima-se que os cofres do Hamas tenham tido um acréscimo de cerca de $500 bilhão durante a guerra. Ao invés de perderem dinheiro e terminarem essa guerra mais pobres e fracos, eles exploraram a pobreza do seu povo e estão terminando a guerra com $500 bilhão a mais no banco. Quem está de fato utilizando a fome como arma de guerra é o Hamas, a fome do seu próprio povo, porque lucra sequestrando e vendendo o auxílio humanitário que entra no território. E pode contar com a estupidez e a malícia da Corte Internacional para acusar Israel do crime que eles mesmos cometeram. Eu podia dar muitos outros argumentos por aqui. Podia falar, por exemplo, sobre os escândalos de corrupção envolvendo a Corte Internacional nos últimos anos e a sua necessidade de mostrar-se útil e relevante. Eu podia citar as acusações de assédio sexual contra o tal promotor, Karim Khan, que apenas 2 semanas antes desse bombástico mandato de prisão, estava no centro de uma tempestade com uma série de funcionários e colegas exigindo a sua demissão imediata por conduta sexual imprópria. E agora, ao invés de demitido, o cara achou uma maneira para ser a figura mais importante para uma instituição decadente que não pode se dar ao luxo de mais um fiasco de marketing. Ou então mencionar que esse mesmo Karim Khan, antes de ser o principal promotor da corte, atuou como advogado de defesa de alguns dos piores tipos que já andaram por esse planeta. De generais africanos acusados de estupro, de utilizar exércitos de crianças e de dizimar populações inteiras. E agora ele, de repente, se apresenta como defensor da causa dos oprimidos. Eu devia até perguntar quem é que, na visão dele, se encaixa nessa categoria de oprimidos, porque, olhando para o histórico do cara, me parece que ele está sempre defendendo o lado do estuprador e do genocida. Interessante por que será, né? Eu podia ainda citar, por exemplo, a especialista em genocídio e crimes contra a humanidade da ONU, que foi demitida do seu cargo por afirmar que as ações de Israel em Gaza não constituem um genocídio de maneira alguma. Mas para esse vídeo, eu acho que eu vou deixar os dados falarem por si mesmos. Os dados estão aí. Só não vê quem não quer.